Esse já é o nosso segundo culto do dia. Primeiro culto tivemos com quase a capacidade máxima preenchida. Um culto abençoado. Graças a Deus. E assim avançamos. Não podemos ainda nos abraçar, nos cumprimentar. Vamos ser sábios. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Não é mesmo? Observe se você está sentado num lugar marcado direitinho. Uma fileira sim, outra não. Respeitando 6 pés de distância. Adoramos a Deus por uma semana tão linda de comunhão com Deus, tão maravilhosa. A palavra de Deus diz assim, no Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegre cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos, Shekinah, no Senhor, e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Alguém diga aleluia pela sua palavra. Curve a sua cabeça. Obrigado pela tua palavra, linda, poderosa, mais doce do que o mel aos nossos lábios. Amamos a tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Ela nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Ela muda o nosso comportamento de um comportamento desordenado em comportamento sábio. Ela é o manual que o Senhor nos deixou para que nós nos conduzamos. Por isso, bem-aventurado é o homem que atenta à tua lei e que guarda e medita nela de dia e de noite. Que estejamos entre estes, porque há milhões no mundo sendo agraciados pela tua palavra. Tu estás trabalhando de uma forma tão eficaz na terra. Há tantas pessoas transbordando do Espírito. E nós queremos fazer parte deste, Senhor, o remanescente nesta hora tão difícil que o Senhor tem nos preparado para vivermos o melhor que o Senhor tem. Porque Tu estás assentado no trono e continua sendo o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Os que amaram a palavra de Deus, diga assim, aleluia. Os que disseram aleluia, sentem. Os que não disseram, fiquem em pé. Todo mundo disse, que bênção. Olhe para cá, não se distraia, fique ligado comigo. Quero que você seja abençoado pela palavra de Deus. Nem pisque nesse momento, não leia a palavra agora. É hora de você ouvir o que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com você.
Neste salmo, Davi conta, mais uma vez, ele está entre os salmos de penitência, que compõem o número de 7 salmos, onde Davi conta-nos a sua queda, o seu pecado com Betseba. Ele começa a sua oração de confissão no salmo de número 51, e dos 7 salmos, depois do número 51, esse é o segundo salmo, de número 32, na cronologia do perdão, em que ele exterioriza o que aconteceu com o seu interior, devassado por causa do pecado. Ele era o último homem que nós esperávamos ver metido numa complicação como essa. O homem segundo o coração de Deus. O homem que talvez foi o homem que mais teve comunhão com o Senhor, a ponto de ser chamado do homem segundo o meu coração. O homem que não visitava, mas o homem que vivia no lugar santo, no santo dos santos. Quando você lê os salmos de Davi, e a maior parte dos salmos foram escritas por ele, nós temos uma noção muito clara, muito nítida, não precisa ser teólogo para saber que Davi conhecia Deus pelo lado de dentro. Porque é muito diferente você dizer que conhece a Deus e verdadeiramente conhecê-lo. Davi conhecia a Deus, mas há muitas recomendações na palavra de Deus sobre o engano do pecado. O pecado ludibria, o pecado, ele não vem aparecendo como pecado, ele vem como uma coisa boa, ele promete vida e produz a morte. Ele promete liberdade e produz a escravidão do indivíduo. Há milhões que estão no inferno nesta manhã, pessoas tão abençoadas e dignas como eu e você. Alguns eram até mais espirituais do que nós, e que foram ludibriados pelo pecado, e que caíram no engano do pecado. O homem mais sábio desta terra chamava-se Salomão. Não queira comparar Jesus, que Jesus é incomparável. E até mesmo Salomão, na sua sabedoria, não pôde lidar com o engano do pecado, que nos afasta de Deus e que nos faz perder o vigor e nos perder o melhor de Deus nesta vida, que é a comunhão com Deus. Davi sabia, logo ele, mais do que ninguém sabia, que comunhão com Deus é a chave da verdadeira felicidade. E mesmo assim, ele se vê numa situação tão desastrosa, tão infeliz e tão miserável. Como é que podemos imaginar um homem segundo o coração de Deus se tornar um assassino? Como é que podemos imaginar um homem segundo o coração de Deus, um homem que vivia no santo dos santos, se tornar um adúltero? Um homem que preparou a morte do marido da sua amante, Betseba, com quem ele teve um relacionamento extraconjugal. Como que podemos imaginar um homem como Davi, um guerreiro, um derrubador de gigantes? O homem não precisa dizer mais nada além disso, segundo o coração de Deus. Como pode um homem como ele entristecer tanto Deus assim, ser enganado pelo pecado? Um pregador americano chamado David Morley, ele escreveu que o impulso sexual é tão forte que derruba até as barreiras do bom senso e do raciocínio. Ele pode levar um homem a roubar, trapacear, matar ou jogar fora toda a sua riqueza ou talento e dons em busca dessa satisfação. É como jogar um fósforo aceso numa lata cheia de gasolina. Foi o que aconteceu com Davi.
O profeta Natã traz a mensagem divina em forma de uma parábola em 2 Samuel capítulo 12, confrontando o seu pecado. E naquela mesma noite, depois de 1 ano tentando ocultar o seu pecado, Davi viveu 1 ano escondendo o seu erro. Naquela noite, quando confrontado por Natã, ou naquele dia, como queiram, ele faz a oração do Salmo 51, confessando o seu pecado a Deus, dizendo: pequei. E o mesmo Salmo que diz que ele disse pequei, o versículo seguinte diz: mas Deus manda te dizer que perdoado está o teu pecado. Em seguida ele escreve o Salmo de número 32, contando-nos um pouco da sua experiência, de como ele agiu durante esse tempo. Aqui neste salmo nós temos pelo menos 4 fatos básicos sobre o pecado e sobre o perdão, que eu quero compartilhar com você nesta manhã. 4 fatos básicos sobre o pecado e sobre o perdão, na visão de Davi. O primeiro fato básico sobre perdão e sobre pecado é esta: a bênção do perdão. Ou é este, a bênção do perdão. A bênção do perdão. Há uma bênção extraordinária chamada perdão. E ele faz menção desta bênção no versículo 1 e no versículo 2, quando ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. É um salmo de louvor ao Senhor. Ele está aqui retratando a bênção do perdão. Observe o que diz a Nova Tradução na linguagem de hoje. Esses mesmos 2 versículos, Davi diz assim: é feliz o homem que tem as suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. É feliz o homem cujos pecados Deus apagou e está livre das más intenções do seu coração. Ele vai na congregação dos justos, ele vai adorar a Deus, e ele então convoca todos dizendo: olha, é feliz o homem que tem as suas desobediências perdoadas, os seus pecados cobertos. É feliz o homem cujos pecados Deus apagou e está livre das más intenções do seu coração. Ele declara isso, mostrando-nos a bênção do perdão. Observe que feliz aqui não é o homem que não peca, mas aquele cuja iniquidade é perdoada. Até porque não existe homem, no sentido genérico, que não peque. Todos nós pecamos de uma forma ou de outra. De modo que ele diz: feliz não é o homem que não peca, mas feliz é o homem que tem as suas iniquidades perdoadas. Aleluia! A alegria do verdadeiro cristão não está em se alegrar no fato de nunca ter pecado, mas de se alegrar em que a culpa foi perdoada, de que ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, de que todos os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento de Deus, e de que agora ele é uma nova criatura. Há alguém perdoado aqui nesta manhã, nesse culto, que já pecou, já entristeceu a Deus, mas foi perdoado e pode fazer coro com Davi nesta manhã, dizendo: feliz é o homem cujas iniquidades foram perdoadas e o pecado foi coberto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Observe que a palavra iniquidade refere-se a passar dos limites. Se refere a se rebelar contra princípios, estatutos estabelecidos por Deus. A iniquidade é cometida por aquele que conhece a palavra. Iniquidade não cometem os ímpios, eles pecam. Iniquidade é para quem ultrapassa os limites, alguém que sabe o que não pode ser feito e faz. De maneira que iniquidade se refere a passar dos limites. Guarde isso, passar dos limites. Davi conhecia os 10 mandamentos. Davi sabia que adultério, homicídio e falsidade era passar dos limites. E mesmo assim, ele adulterou, ele cometeu um homicídio
e ele viveu em falsidade pelo período de 1 ano. Portanto, o erro de Davi se chamava iniquidade. Ele sabia o que estava fazendo. É como a lei nos oferece circunstâncias diversas, não podemos fazer isso. E consciente nós fazemos algo que nós sabemos que não é certo fazer. Como alguém que está conduzindo por uma rodovia e a placa diz 60 e ele está a 100 km por hora ou milhas por hora. Ele sabe que a lei determina 60, isto é iniquidade. Ele conscientemente passa tentando burlar e achando que jamais será pego por isso. Isto é iniquidade. Pecado refere-se a errar o alvo, a não viver de acordo com os padrões determinados por Deus. Pecado tem a ver com transgressão. E essa é uma das definições de pecado. Transgressão. É como a multa de trânsito. Como quando você nasce, você comete um pecado e é tirada uma multa para você. E você comete outro pecado e outra multa é tirada. E você comete outro e outra multa é tirada. Eu me lembro que a primeira multa que eu levei aqui na América em 14 anos, foram 3. Acho que estou dentro da média. Bom se fosse não tivesse tido nenhuma. Mas a primeira multa eu saí do Moro Veículos com a Drive License na mão e fui para o centro de Newark. E no stop sign eu dei aquela paradinha, olhei, não vinha ninguém, eu pisei. De repente um pinheirinho floresceu atrás de mim, um carro da polícia. E eu disse, mas eu parei. Ele falou, mas você não parou o tempo suficiente. Eu lembro que a multa não foi tão barata. Agora imagina você fazendo isso a vida toda. Cada vez que você pecou, porque em pecado nos concebeu nossa mãe. Imagina você todas as vezes que você pecou, desde que você nasceu, uma multa foi tirada. E essa multa vai se acumulando sobre multa, de maneira que, como a parábola do credor incompassivo, que mostra a falência do pecador em pagar o seu próprio débito, de maneira que se vendesse tudo aquilo que ele tinha, ele não podia pagar os 10.000 talentos que ele devia. Se ele vendesse seus bens, sua família, ele ainda estaria em débito. Ele foi contraindo aquela dívida assim. Alguns de nós aqui pode ser comparado àquele credor incompassivo, devendo milhares de dólares, porque desde que pecamos, há um livro que registra, o livro das multas, todos os nossos pecados, porque uma das definições de pecado é transgressão. Cada vez que você mentiu, cada vez quando você era criança, disse que não foi você e foi anotada uma multa, de maneira que alguns de nós devia milhares e milhares de dólares. E alguns de nós talvez já esteja na cifra dos milhões. Tomara que não haja ninguém nos bilhões. Mas a dívida era muito grande, impagável, incalculável. Mas houve alguém um dia que pegou a nossa nota promissória e rasgou, cancelou a dívida e jogou no mar do esquecimento. Isso é bênção do perdão. É por isso que Davi diz assim, bem-aventurado é o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado ou feliz é o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Há gente perdoada no culto aqui esta manhã. Há gente que Deus cancelou o débito que você tinha, as multas que você tinha, que se você vendesse tudo que você tem, você jamais poderia pagar, mas Ele na cruz rasgou a promissória e disse, você está livre, está consumado. Alguém pode dizer aleluia aqui no culto desta manhã? Essa é a bênção do perdão, é a bênção do versículo 1 e do versículo 2, quando Davi exterioriza a bênção do perdão. Perdoar significa remover um fardo. E foi o que Deus fez com Davi. E foi o que Deus fez comigo. E foi o que Deus fez com você. Um fardo foi removido das costas daqueles que foram perdoados.
Levítico capítulo 16, versículo 20 a 22, que fala-nos acerca do dia da expiação, fala-nos acerca de um bode que carregava o pecado do povo e era largado no deserto. Ele carregava o pecado do povo. Quando o sacerdote punha a mão sobre ele, um era sacrificado e o outro era lançado no deserto. Ele carregava, observe que fala de fardo, de forma que quando confessamos, nós trocamos a amargura pelo cântico. Deus cancela a dívida e lança a multa no mar do esquecimento. E nós nos tornamos perdoados. Por isso, Davi abre este salmo falando sobre a bênção do perdão. Mas não é apenas a bênção do perdão que retrata este salmo. Esse salmo continua. Primeiro fala-nos da bênção do perdão. Depois Davi continua falando-nos acerca da insensatez da ocultação. Estratégia que ele elaborou, andou nela, mas viu que não funcionou. Olha o que ele diz no versículo de número 3 e o versículo 4. Ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. O segundo fato que este salmo nos retrata é acerca da insensatez da ocultação. Enquanto que o primeiro é a bênção do perdão, Davi não esteve livre da insensatez da ocultação. Olha o que diz a Nova Tradução na linguagem de hoje. Diz assim: eu tentei por algum tempo esconder de mim mesmo o meu pecado. O resultado foi que fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. De dia e de noite sentia a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com as minhas forças o que a seca faz com um pequeno riacho. Davi fala de sua primeira estratégia de ação depois de ter caído no erro. É uma reação universal da espécie humana: ocultação. Não fui eu. Vou viver como se nada eu fiz de errado. Vou viver como se tudo estivesse bem. E ele ocultou. Aqui Davi, no Salmo 32, ele admite que foi insensato ao tentar esconder o seu pecado por quase um ano e fingir como se nada tivesse acontecido. Afinal de contas, ele tinha uma reputação. Ele era rei da nação. Ele era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele havia levado Israel às alturas. Ele precisava viver das aparências, mesmo que houvesse cometido iniquidade, transgredido, passado dos limites. Eu preciso manter a aparência diante do povo. O povo precisa saber que Deus é comigo. E ele ocultou o seu erro. Como Adão e Eva, ele tentou ocultar o seu erro, mas não foi bem sucedido. Ele conta-nos o que aconteceu durante esse período. Talvez ele tivesse a esperança de que o tempo aliviaria a sua dor. E certamente não era pequena. Um homem que viveu no Santo dos Santos e pecou contra Deus, nunca mais se torna o mesmo enquanto não confessar o seu pecado. Quem sabe com o passar dos dias a agonia diminuiria. Talvez o remorso e o desânimo começaria a regredir. Mas o rei percebeu que a ocultação era inútil. Pior, a intensidade da dor aumentava a cada instante. O que aconteceu com Davi durante esse tempo em que ele ocultou o seu pecado? Ele diz que 3 coisas aconteceram. Versículo de número 3 e o versículo de número 4. Primeiro ele diz: envelheceram os meus ossos. Envelheceram os meus ossos.
fala de dores na carne. Fiquei muito fraco, sua saúde se deteriorou. Eu não sei se você sabia disso, mas há tipos de doenças que são diretamente consequências de pecado. De certa forma, todas as doenças são frutos do pecado. Mas algumas doenças, elas estão ligadas diretamente com o pecado. Não adianta você tomar todos os remédios do mundo. Não adianta você ter o melhor tratamento que o mundo possa oferecer. A cura só virá com a confissão. A doença precisa ser tratada com a confissão do pecado. O indivíduo na ocultação do seu erro, ele começa a sofrer tensões entre a necessidade de esconder e a necessidade de revelar. E isso é tão sério que chega a abalar a sua estrutura física. Davi diz, os meus ossos envelheceram. Observe que estou pregando Bíblia. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Há certos tumores, há certos cânceres. Eu não estou dizendo que todos eles são frutos do pecado, mas muitos o são. Eles começam a trabalhar dentro do indivíduo. São forças interiores que são jogadas dentro do indivíduo por si mesmo. E a sua falta de luz faz com que, e o medo de ser exposto, de ser revelado, o medo de que descubram os conflitos exteriores, acabam saindo de doenças psicossomáticas e se materializando, se personificando na carne. E a confissão é o início da cura para esses indivíduos. Primeira consequência de Davi durante esse período de 1 ano, envelheceram os meus ossos. Ele devia ter possivelmente uns 50 anos nessa fase. Mas ele começou a se sentir como um ancião doente de 90. Dores por todo o corpo o faziam gemer. Era como uma planta no inverno, em todo o seu vigor se esvai. E ele começou a se secar. Aquela tensão, aquele medo de que a esposa descubra, o marido descubra, os filhos saibam. Isto é um inferno na vida do indivíduo, de tal maneira que o seu corpo é atingido. Segundo lugar, ele diz, a segunda consequência, a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Sua consciência o acusava. Não só de dia, mas também de noite. Sua mente estava repleta de preocupações. E se eu for desmascarado? E se descobrirem que eu não estou vivendo aquilo que eu digo que estou vivendo? Em terceiro lugar, a terceira consequência, ele diz, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Isto fala de vida espiritual. Isto fala de que ele perdeu a intimidade, a alegria da salvação. O homem que vivia no santo dos santos se expulsou a si mesmo da presença de Deus, porque santidade de Deus não tem nada a ver com o pecado. Você nunca vai você nunca vai encontrar alguém em pecado vivendo no santo dos santos. Ele vive uma fachada. Ele não sente a alegria da salvação. Ele perde a intimidade com Deus. E ele vive de aparências. Se ele fala em línguas, já não é mais pelo gozo da presença de Deus. É porque o piloto automático está ligado. Se ele vem aos cultos, se levanta a mão, ele já não consegue mais adorar. Porque não são os meus ouvidos que estão tapados, os meus olhos que estão fechados, meu braço que está encolhido.
mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Ele perdeu a intimidade com Deus. Observe que o pecado de Davi atingiu corpo, alma e espírito. O corpo estava envelhecendo, seus ossos doentes, sua carne estava enfraquecida. Ele diz assim: aquilo que a seca faz com o rio, era o que o pecado estava fazendo comigo. Primeiro, o corpo estava sendo atingido. Segundo, a alma estava em conflito, a sua consciência o acusava de dia e de noite. Olha a sutileza e o engano do pecado. Atinge o corpo, a alma e o espírito do indivíduo. Terceiro, o espírito, porque ele se tornou em sequidão de estio, ou seja, a vida espiritual de Davi estava comprometida. Isso é tão verdade que no Salmo de número 51, que é o primeiro dos salmos da penitência, dos 7, ele faz oração dizendo: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Ele havia perdido a alegria da salvação. Olha o que o pecado faz com o indivíduo. Atinge o corpo, atinge a alma e atinge o espírito. E nenhum de nós aqui esta manhã, aqui no templo ou em casa, me assistindo online, pode dizer que está livre da ação do pecado. Porque quanto mais eu possa me achar imune ao pecado, mais fragilizado eu estou. Porque há situações que o pecado nos oferece que nós não podemos tirar a espada, desembainhar a espada e enfrentá-lo. Nós temos que fugir. O único caminho é fugir. Se não fugir, você é derrotado. É se afastar da aparência do mal. O pecado atinge o corpo, atinge a alma e atinge o espírito. Davi diz: enquanto eu escondi o meu pecado, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Veja o que o pecado faz. Isto me faz lembrar o que Paulo escreve à igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, quando ele diz: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Observe que aqui fica muito claro que o que leva o homem para o inferno não é o pecado. É a falta de confissão. É a falta de assumir o seu pecado. De dizer: pequei contra ti, tem misericórdia de mim. A disciplina do Senhor vem como de um pai amoroso. Ele havia perdido as forças. Ele sentia a mão de Deus sobre ele, de dia e de noite. O seu vigor se tornou em sequidão de estio, ou seja, a sua vida espiritual se esvaiu. E tudo isso era meio de Deus discipliná-lo. Não para oprimi-lo, para jogá-lo no inferno, mas para que ele sentisse as consequências do seu próprio erro e se voltasse para o Senhor. Então vejam como é linda a palavra de Deus. Este salmo fala primeiro da bênção do perdão. Ele entra na congregação e ele diz: feliz é o homem que tem as suas transgressões perdoadas. Feliz é o homem que não há maldade no seu coração. Feliz é este homem. Aí depois ele fala sobre a insensatez da ocultação, que ele confessa que por um ano, é o que nós acreditamos, ele tentou esconder o seu pecado. A terceira verdade, ou terceiro fato que este salmo nos oferece, é o caminho da restauração.
ele faz menção no versículo 5 ao versículo 7, quando ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegre cantos de livramento. Aleluia. Olha o que diz a Nova Tradução na linguagem de hoje. Esses mesmos 3 versículos. Então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha iniquidade. Resolvi confessar tudo a ti. E o que tu fizestes? Tu perdoastes todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. A palavra de Deus é linda, não? Davi muda de estratégia. Ele passa para uma segunda etapa. Ele percebe que ocultar não resolveu, não aliviou. Então ele toma uma atitude digna. Salmo 51, pequei contra ti. Ele confessa. E que alívio, tu perdoastes a minha iniquidade, tu perdoastes o meu pecado. Oh, aleluia. Alguém diga aleluia nessa igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Como um pai amoroso fez ele sentir as consequências do corpo, na alma e no espírito. E quando ele se volta para Deus, e ele diz: pequei, quando confrontado por Natã, tu perdoastes a minha maldade, a minha iniquidade. Ele não precisou fazer um período de quarentena, não precisou fazer um período de penitência. Tudo que teve que fazer foi confessar. Confessar o seu pecado. Louvado seja Deus. Provérbios diz que aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, não somos nós, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Oh, aleluia! Por isso a bênção do perdão, que é resultado de abrir o coração e de confessar a Deus. Observe que neste salmo, o fardo da transgressão foi removido, a dívida foi cancelada, e o que estava distorcido se endireitou. E aonde havia pranto, agora há um cântico de livramento ao Senhor. Aleluia, aleluia. Agora o que me chamou a atenção esta semana e me fez tremer e chorar, é que há um tempo determinado para a confissão do pecado. Observe que diz: todo aquele que vier a ti, há tempo de te poder achar. Versículo de número 6. Há tempo de te poder achar. É o mesmo ensinamento de Isaías 55:6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, há um tempo para orar, há um tempo para buscar a Deus. E por isso vocês me ouvem há 14 anos dizer: está tudo bem? Ore. Está tudo em paz? Ore. Fortaleça a sua comunhão com Deus. Tomara que o dia mau nunca chegue, mas se chegar e você tiver regado a sua vida no tempo bom, o dia mau não vai te tirar do sério. Você estará tão perto de Deus que você vai dizer: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, eu não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Pelo amor de Deus, dá um aleluia para eu ficar animado para pregar aqui. Aleluia, oh aleluia. Não negligencie, pastor, está todo mundo com saúde, ore, porque amanhã alguém pode estar doente. Tomara que não.
Pastor, o emprego está sobrando dinheiro. Ore, porque amanhã pode faltar. Tomara que não. Mas se faltar, você estará tão perto de Deus que mesmo que você perca tudo, você não vai perder absolutamente nada. Qual o nosso problema? Nós negligenciamos quando as coisas estão bem. Nós relaxamos e distanciamos de Deus. E quando o dia mau chega, a gente está tão distante de Deus que se apavora, que se desespera, que não sabe o que fazer, que fica perdido como um cego em tiroteio. Então fortaleça a sua comunhão. Assim como há um tempo para orar, há um tempo para confessar. Haverá um tempo que não vai adiantar mais confessar. Jesus já veio, já levou a noiva. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de restauração. O Senhor Jesus não está aqui sentado num tribunal para julgar você esta manhã. Ele está aqui para julgar a tua causa e dizer: Pai, perdoa porque eu dei a minha vida no lugar dele. Libera-o em paz nesta manhã. Ele está aqui para olhar para a prostituta como ele olhou para aquela mulher e disse: vai em paz e não peques mais. Se ele fez isso com uma prostituta, o que ele não pode fazer comigo e com você, irmão e irmã? Ele está aqui para julgar a sua causa e dar liberdade e trocar as dores nos ossos por um cântico de livramento ao nosso Deus. Aleluia, aleluia. Aí ele diz no versículo de número 7, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia. Depois de lhe confessar, depois de lhe dizer: confessei-te o meu pecado e tu me perdoastes, aí ele diz: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aleluia. Olha o que diz a Nova Tradução na linguagem de hoje: tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto agora a tua salvação, porque tu tens me protegido. Aleluia. Esses dois versículos, eles são uma clara manifestação de alegria. Há uma demonstração de alívio ao saber que o fardo do pecado, da culpa foi removido, de que ele está livre, foram dissipados, ele pode dormir em paz. Por isso feliz é o homem cuja transgressão é perdoado, feliz é o homem cujo espírito não há dolo, não há engano, porque a sua maldade foi pecado. A conclusão de Davi é que toda pessoa sensata deveria procurar a Deus nesse momento e não fazer o que ele fez. Deveria beber desta fonte, não tentar ocultar o seu erro, o seu pecado. Os ossos secos que ele fala no início são substituídos aqui depois da confissão por cânticos de livramento. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Olha o que esse salmo diz: a bênção do perdão. Segundo, a insensatez da ocultação. Terceiro, o caminho da restauração, a confissão. E há dúvidas aqui. Algumas pessoas perguntam: pastor, quando eu devo procurar o pastor, confessar ao pastor, ou apenas entre eu e Deus? Seu pecado é perdoado por Deus. Você deve se dirigir a Ele, se humilhar a Ele. E confissão de pecado envolve abandono de pecado. Porque se você confessa e daqui a pouco está praticando as mesmas coisas, não é confissão, não é arrependimento, é hipocrisia. E não há lugar para hipócritas no reino de Deus, nos céus. Confissão envolve abandono. É quando você rasga as suas vestes diante de Deus. É quando você rasga o seu coração. É quando você lambuza o chão de lágrimas, sabendo o quanto você foi tolo, foi estúpido, o quanto você atingiu o coração de Deus, o quanto você magoou a santidade, o quanto você entristeceu o Espírito Santo de Deus.
E eu tenho aprendido com o meu pastor José Pimentel de Carvalho, e quando o pecado não atinge a consciência do povo, ele pode ser tratado no office da igreja, não precisa ser trazido diante da igreja, não precisa ser exposto. E é por isso que tem pastor e pastor. Você tem que ter alguém que tenha coração de pastor, senão em vez de resolver um problema, você vai arrumar um bem pior. Daqui a pouco vai sair no New York Times os seus erros. E se não for um homem de Deus, vai se utilizar daquilo amanhã para jogar na sua cara. Por isso tem que ter coração de pastor. E ser resolvido no office. O homem de Deus deve ser procurado depois de ser conversado com Deus. Depois de rasgar o seu coração e se humilhar e tomar posse do seu perdão. Você faz parte da igreja. E se você não conseguiu se libertar verdadeiramente, então você deve procurar o pastor e pedir misericórdia, que ele te instrua, te oriente, te cubra de oração, te traga para mais perto dele nesse momento, como ovelha ferida, machucada, para ser tratado, para ser atado às suas feridas, para passar vinho, para cuidar das feridas, para a sua restauração. Pastor deve ser procurado muitas vezes, porque o indivíduo consegue o perdão de Deus, mas não consegue o perdão de si mesmo, que é um dos piores níveis do perdão. Todo mundo perdoou, mas ele não consegue se perdoar a si mesmo. E aí o diabo vai se utilizar daquilo para trabalhar na sua vida e distanciá-lo de Deus. E cada vez que ele dobra o joelho para a comunhão, o diabo apresenta aquele pecado e lança no seu rosto. Como se livrar disso? Você precisa de alguém que seja mais espiritual que você. Você precisa de alguém que possa te orientar a vencer isso. Você precisa se livrar do fardo, desta culpa. E nada melhor do que um office pastoral para ser restaurado por Deus. Porque tempo não perdoa pecado. Que Deus nos ajude, nos oriente e tenha misericórdia de nós nesta manhã. Davi fala da bênção do perdão. Davi fala, em segundo lugar, ele fala acerca da insensatez da ocultação. Terceiro lugar, ele fala do caminho da restauração, a confissão. E ele termina esse salmo falando sobre o resultado da obediência, de ter feito aquilo que ele deveria ter feito. O versículo de número 8 diz assim: instruir-te-ei. Olha o que Deus diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Aleluia, aleluia. Aí ele continua dizendo: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Há aqui uma intimidade entre o Criador e o salmista. A certeza aqui de instrução, de ensino, de conselho, de segurança. Não há mais sentimento de humilhação, de rejeição, de pequenez, de desprezo. Não ocorre aqui a temida rejeição. Deus vai me rejeitar, ao contrário. Ele passa a receber orientação do Senhor, instrução do Senhor, direção do Senhor. Aleluia, aleluia. Bom é que nunca se peque, mas não há quem não peque. Bom é que não se cometa pecados grosseiros. Que Deus livre cada um de nós dessas incoerências. Mas você poderá sair mais fortalecido dessa situação. A glória da segunda casa pode ser maior do que a primeira, se você reconhecer a maldade, a iniquidade do teu coração. Se você rasgar as suas vestes diante de Deus, buscar misericórdia nele, ele vai dizer: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Deus garante a Davi que a alegria da salvação seria restaurada, que ele voltaria a sentir Deus de novo. Todavia, como não é fácil admitir, reconhecer, dar o braço a torcer, vem este conselho: não sejais como o cavalo ou como a mula sem entendimento. É um chamado para não sermos estúpidos, para não sermos duros, para não ficarmos empacados nas nossas justificativas, nas nossas argumentações, dizendo que por culpa dos outros. No versículo 10 e 11 ele termina dizendo: escute, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. E aí o último versículo diz: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aleluia. Em outras palavras, é uma pena que nem todos possam desfrutar o que estou desfrutando. Preferem ocultar o seu erro por não confiar no Senhor. A falta disso traz muito sofrimento. Mas os que deixam de ser mulas empacadas, os que deixam de ser cavalos chucros, estes serão cobertos pela misericórdia de Deus, pela alegria de Deus, pela vida de Deus. Vocês que podem ter essa oportunidade, alegre-se, usufruam e exultem comigo. É isso que Davi está dizendo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deixa-me terminar essa manhã dizendo para você o seguinte: se Davi não tivesse tido essa experiência, talvez alguns de nós aqui poderiam achar que não houvesse mais esperança para nós, para mim e para você. Mas se Deus pôde perdoar Davi, Deus pode perdoar você. Você pode sair ainda mais forte dessa situação. A glória da segunda casa pode ser maior do que a primeira. Você pode usufruir de intimidade com Deus como nunca antes. Deus pode te levar no seu oculto, no seu esconderijo, no seu pavilhão. E você ainda pode ser um instrumento nas mãos de Deus a fazer com que muitos se tornem ao Senhor. Davi havia prometido no Salmo 51, dizendo: eu vou contar a todos o que aconteceu e vou chamar os pecadores ao arrependimento para que não cometam os erros que eu cometi. E é o que ele faz através de 7 salmos. Depois de experimentar o perdão de Deus, a certeza de que ele foi restaurado pelo Senhor. Não é preciso pecar os pecados de Davi para se sentir fortalecido pelo Senhor. Mas parece que aqueles que pisaram no tomate, experimentaram as consequências do pecado, sabem que o pecado é tão grosseiro, faz tanto mal, parece que ficam mais arisco com respeito ao pecado. Parece que você cria anticorpos. De 2 caminhos, um deles vai se tornar verdade. Ou você envereda de uma vez pelo caminho da perdição, ou você se torna mais forte em Deus e mais dependente dEle, sabendo que você é miserável e que você depende da graça dEle todos os dias para fortalecer o próximo. Aleluia. Faz a oração de Davi esta manhã, que disse: cria em mim um espírito reto, cria em mim um coração puro e um espírito reto, restaura a minha alegria da tua salvação. Deus está disposto nesta manhã não somente de cancelar a promissória, mas de restituir a alegria da salvação na vida de cada um de nós. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos, deixa-me orar contigo. Obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado pela tua palavra que vem como bálsamo, como água ao sedento, para que o diabo não tenha mais vantagem sobre a vida deste homem, desta mulher, deste casal, deste adolescente,
deste jovem. Que não seja uma mula empacada. Que esse jovem não seja como um cavalo chucro tentando ocultar os seus erros. Mas procure alívio no Senhor. Se jogue aos teus braços, porque tu és um Deus de benignidade, de compaixão. Tu estás disposto a restaurar vidas aqui nesta casa, se houver. E em casa, onde estiver alguém nos acompanhando através das redes sociais, este homem pode ser diferente a partir desta manhã. Poderá sair mais fortalecido desta circunstância. Poderá ser um instrumento nas tuas mãos para ensinar que o pecado não vale a pena. Que não vale a pena entristecer o teu espírito. Que não vale a pena sair do teu propósito. Porque o pecado envelhece os ossos. Traz consequências à alma e torna o espírito em sequidão de estio. Livra-nos do pecado, Senhor. Que entristecer a Ti seja a nossa maior preocupação. Que não magoar a Tua santidade seja nosso estilo de vida. Que o nosso maior desejo seja agradar ao Senhor. Porque os que agradam a Ti conhecem os Teus segredos. Os que agradam a Ti andam em caminhos de delícias, apesar das circunstâncias, das dificuldades que a vida nos oferece. Não há nada melhor do que experimentar o caminho de andar contigo. Visita pessoas aqui esta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, olha para a oração deste homem e desta mulher que ainda tem o teu Espírito e por isso está na tua casa nesta manhã, e que não quer perder a alegria da salvação, não quer estar no piloto automático, não quer viver longe do Santo dos Santos. Que haja rasgar de corações aqui esta manhã. Que haja humilhações diante da Tua presença agora. Que haja em nós um espírito de quebrantamento. Que haja confissão dos nossos erros. Queimando eu sei, que mais. Eu sei que o homem natural, o Senhor, tanto fez ou tanto faz. Mas para quem foi regenerado pelo Teu Espírito, sabe o que o pecado causa. E que o tempo não perdoa pecados. E por isso as coisas parecem que não sei, nunca saem do lugar. Por isso que há pessoas estéreis que já não sentem mais a Tua presença. Já perderam a alegria da salvação. Se o Teu Espírito não encontrar lugar, não haverá esperança. Perdoa nesta manhã, Senhor. Restaura a vida nesta manhã. Faz este homem ser diferente. Faz esta mulher ser diferente. Yoramando, Yosemiriacai. Eu estou querendo parar esta oração, mas o Espírito de Deus me incomoda. Há alguém que precisa rasgar o seu coração nesta manhã. Yore queimando, Yosi, Yokemashubiacai. O tempo não vai aliviar. É muito melhor ser exposto diante dos homens do que perder toda a sua eternidade. A presença de Deus não combina com pecado, com a alegria da salvação. Deus ainda tem um caminho longo para você. Desde que não haja justificativa para o seu erro, para o seu pecado.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pelo que todo aquele que orar a ti, há tempo de te poder achar. Há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, quando estas chegarem, não atingirão. Aramando eu sei. Há tempo de se poder achar. Hoje é tempo de perdão. É tempo de restauração. Deus pode tornar esse de unção de Deus na sua vida. Deus ainda pode tornar esta sequidão de estio num rio Amazonas da sua vida. Você ainda poderá sentir a glória de Deus no seu interior. Só depende da sua atitude. Depende de você se humilhar diante dos olhos de Deus. Obrigado por esta manhã, Senhor. Te honramos, eu sei que Tu ministrastes. Minha parte eu fiz. Que cada um de nós agora possamos fazer a nossa parte antes que seja tarde demais. Obrigado por esta manhã, em nome de Jesus.